Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é poderoso nas nossas vidas. Sem perda de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em Gênesis. Irmão Jesuíno, aproveita que está aí, dá uma desligadinha nesse ventilador, por favor. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, irmãos, capítulo 1. Versículo 26, nós vamos ler até o 28. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 28. Somos gratos ao Senhor, irmãos, porque Ele nos deu condições de nós estarmos aqui nessa noite para louvar e glorificar o nome dEle. Como sempre é dito e é sempre bom lembrar, muitas vidas nesse dia de hoje, né, não tem essa mesma oportunidade, talvez outrora tiveram, mas tem muitos aí acamados no leito de hospital, outros estão em presídios, outros estão morando aí debaixo de viadutos, becos, vielas, né? Muitos não têm condições, outros não têm forças para estar aqui neste lugar. Muitas coisas aconteceram na vida de muitas pessoas, mas nós estamos aqui para louvar e para bendizer o nome do Senhor nessa noite. Por isso nós somos gratos a Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. Os irmãos acharam? Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Olha só, irmãos, decore aí, ó. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem. Repita comigo, irmãos. Dominem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém, meus irmãos? Os irmãos já podem se sentar glorificando, bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Ele é digno até de receber uma salva de palmas nessa noite, irmãos. Nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele se faz presente aqui. Irmãos, título dessa mensagem: Reconquistando o Domínio. Vamos falar de domínio nessa noite. Nós vemos aqui, irmão Jesuíno está cansado? Coitado do irmão Jesuíno, toda hora. Toda hora não chama ele. Se o irmão quiser fazer um solo aí no violão, irmãos, é bênção de Deus, né? Fica sentadinho na caixa, fazendo um solo. Quer não? Não quiser, não tem problema. Tá cansado, os dedos doendo? Tá nada, né? Trabalhe para Deus, que tudo para Deus tem recompensa, né? Tudo que nós fazemos para o Senhor, Deus, Ele nos abençoa. Então, meus irmãos, essa palavra aqui fala de domínio. Fala sobre dominar. Irmãos, o homem foi criado para dominar e não para ser dominado. Aqui deixou bem claro, nesse versículo aqui deixou bem claro. Deus, Ele criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas. Criou as plantas, criou os animais, criou até o planeta Terra. E falou: vocês vão dominar sobre tudo. Olha só o que diz, irmão. Já quero até passar aqui para o Salmo 115, para os irmãos entenderem uma coisa. Salmo 115, versículo 12, olha só. Pedro vai estar colocando aí no telão também, né, para todos os irmãos acompanharem. Salmo 115, versículo 16, perdão, não é versículo 12 não, é versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Olha o que vai dizer aqui, ó. Os mais altos céus pertencem ao... Quem achou aí? Os mais altos céus pertencem ao... Deixa eu ler aqui na mesma... É versículo 16, viu, Pedro? Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao... Filhos do homem, né? Como é que está na tradução dos irmãos aí? Os mais altos, a terra Ele confiou ao filhos dos homens ou aos homens, né? Na minha também, na minha tradução está escrito isso. A terra Ele confiou ao homem. Então olha só, os mais altos céus pertencem ao Senhor. E a terra Ele confiou a quem? A nós, irmãos. Então olha só, Deus é tão maravilhoso, né? Tão glorioso, com tanta glória que o nosso Deus possui, e Ele decidiu no seu coração dividir um pouco dessa glória com o ser humano. Criou o ser humano. A Bíblia nos ensina que o ser humano é a coroa da criação. Deus, Ele criou aí o ser humano à imagem e semelhança dEle. Criou todas as coisas maravilhosas que nós vemos neste mundo aí, e falou para o homem, ó, domine sobre todas as coisas.
Então o homem foi chamado para dominar. Só que aí, irmãos, aconteceu algo, né? O homem caiu em pecado. O pecado entrou na humanidade. A partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o homem perdeu o domínio. Ao invés de dominar, o homem começou a ser dominado. Em primeiro lugar, a humanidade começou a ser dominada pelo pecado. Lá em João 8,32, quando a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava falando aquilo ali para os judeus que haviam crido nele. Os judeus não gostaram não, acharam ruim. Como assim a verdade vai me libertar? Eu já sou livre. Eu sou filho de Abraão, eu já sou livre. Aí Jesus falou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que comete pecado é dominado pelo pecado. Então veja que o homem perdeu o domínio e ao invés de dominar, o homem começou a ser dominado. Porque, irmão, se nós não dominarmos o pecado vai nos dominar. Se nós não dominarmos as nossas emoções vão nos dominar. Se nós não tivermos domínio sobre as nossas escolhas vão ter domínio sobre as nossas vidas. Se nós não dominarmos o orgulho, se nós não dominarmos a desobediência, tudo isso vai exercer domínio sobre as nossas vidas. Então note que o homem perdeu esse domínio a partir do momento que ele pecou. O homem vai dizer, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, nos ensinar, que o homem ele foi tentado ali, a queda do homem ele foi tentado praticamente em 3 áreas. Ele foi tentado na cobiça dos olhos. A mulher viu o fruto ali e era agradável aos olhos. A Bíblia vai nos ensinar que o homem ele foi tentado também na cobiça da carne, na vontade carnal, né? Diz que o fruto era desejável de se comer. E vai dizer que o homem também ele caiu e ele foi tentado e caiu na soberba da vida, porque o fruto era bom ali para dar entendimento, desejado para se dar entendimento ao homem. Isso está bem aqui ó, em Gênesis. Vamos ler aqui. Gênesis, o relato da queda, né? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha só, não pedi para o Pedro colocar, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O relato aqui da queda, né? Vai dizer assim, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, vontade da carne, né? Agradável ao paladar, era atraente aos olhos, cobiça dos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento ou entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, o homem é tentado nessas 3 áreas. Então, se nós não tivermos domínio sobre a cobiça dos nossos olhos, a cobiça dos nossos olhos vai nos dominar. Se nós não tivermos domínio sobre a cobiça da carne vai nos dominar. Se nós não tivermos domínio sobre a soberba da vida vai nos dominar. Então, o plano original de Deus é que o homem tivesse domínio. Agora, preste atenção numa coisa. O homem perdeu o domínio. O homem perdeu o controle de todas as coisas. Mas note que antes do homem perder o controle de todas as coisas, antes do homem perder o domínio de todas as coisas, o homem perdeu o domínio de si mesmo. Ele não conseguiu se dominar e aí caiu em pecado. Até hoje é assim na minha e na sua vida, irmãos. Se nós não tivermos domínio sobre as nossas vontades, nós vamos cair em pecado também. Foi isso que aconteceu com o homem ali. O homem, ele perdeu o domínio próprio. A Bíblia fala que existe algo no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse ali um fruto com vários gomos, né? 9 gomos. E um desses gomos é chamado de domínio próprio. Por que é importante o domínio próprio? O domínio próprio é importante porque através do domínio próprio nós podemos dominar as nossas emoções, ter controle sobre as nossas emoções, as nossas decisões e sobre também as paixões da nossa carne. O domínio próprio nos capacita a isso. Mas aí quando o homem foi tentado ali pela serpente, a serpente enganou ali Eva, né? Depois Eva ali passou o fruto para Adão, aí o homem perdeu o domínio nessa área aí, o domínio próprio. Então é assim na minha e na sua vida também, irmãos. Se nós não tivermos domínio próprio, irmãos, nós não vamos conseguir vencer. Se nós não tivermos domínio próprio, o nosso casamento não vai ser abençoado. Quantos casamentos destruídos porque muitas vezes falta domínio próprio? Às vezes para o esposo, às vezes para a esposa. Quantas relações de pais e filhos são destruídas também porque falta um domínio próprio ali, às vezes do pai, às vezes do filho também. Então, quando entrou este pecado no mundo e o homem perdeu o domínio, o homem perdeu o controle, para quem foi passado o controle?
O controle foi passado, irmãos, para Satanás. A Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que este mundo aqui está sendo influenciado pelo Deus desse século. Deus com letra minúscula. O Deus desse século. Então tudo isso foi passado para o Satanás. A própria palavra de Deus diz isso. Olha só, vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha só, irmãos, que forte. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ó. Lucas 4, versículos 5. Vamos ler até o 7. Diz assim, ó: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha só, o diabo falou, todos esses reinos aí, ó, ele levou Jesus para um lugar alto ali, né, na tentação do deserto, e ele falou aí, todos esses reinos aqui eu te darei, porque a mim me foi dado e eu darei a quem eu quiser. Então note, irmãos, quando nós não temos o controle, quando nós não temos o domínio, nós passamos o domínio para Satanás. Quando nós não temos o domínio, o controle sobre o nosso casamento, nós estamos passando o nosso casamento, o controle do nosso casamento para Satanás. Quando nós não temos controle sobre a nossa vida financeira, nós estamos passando o controle da nossa vida financeira para Satanás. A Bíblia fala que existe um devorador. Muitas pessoas debocham disso, né? Falar, o devorador no Antigo Testamento eram os gafanhotos que destruíam ali as colheitas. Sim, eram os gafanhotos que destruíam as colheitas. Só que esses gafanhotos já apontavam, irmãos, para os demônios que existem hoje em dia, que podem sim entrar nas nossas finanças e fazer com que a gente tenha uma vida miserável na área financeira também. Ou vocês acham que não é os demônios que influenciam a pessoa para beber, para se drogar, para gastar dinheiro nas farras, para gastar dinheiro com o que não convém? Não é o próprio Satanás que influencia muitas vezes as pessoas, irmãos, a ter o coração trancado, a serem ali avarentas, a cobiçarem mais e mais dinheiro, porque o diabo sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se nós não tivermos controle da nossa vida financeira, controle da nossa vida conjugal, controle do nosso trabalho, nós vamos estar passando todo esse controle para Satanás. E aí Satanás ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir prevalecer sobre as nossas vidas. Esses dias eu estava conversando aí com o irmão Jesuíno, né, na van, e foi até conversando com ele, né, que Deus me inspirou nessa palavra. Porque muitas vezes, eu já ouvi muitas perguntas assim, os irmãos também já ouviram, muitas vezes perguntas e até afirmações, né? Às vezes a pessoa pode afirmar assim: pastor, a televisão é do diabo. Já ouviram falar disso, né? Antigamente eu ouvia mais: pastor, a televisão é do diabo. Hoje em dia muitas vezes nós podemos ouvir falar: pastor, a internet é do diabo. Irmãos, a internet só é do diabo se nós usarmos ela a serviço do diabo. A televisão só vai ser do diabo se nós usarmos a televisão a favor do diabo, a serviço do diabo. Se nós dermos o controle para o diabo, aí sim vai ser do diabo. Isso é em muitas áreas da minha vida, das nossas vidas. Se alguém perguntar, pastor, isso é do diabo? Eu costumo dizer, isso só é do diabo se você entregar o controle para o diabo. Preste atenção, uma faca de cozinha. Uma faca de cozinha, ela serve ali para cortar uma carne, né? Cortar uma verdura, fazer um alimento, alimentar, trazer vida. Ela serve para isso. Mas ela pode servir também para tirar uma vida, para matar uma vida. Então, enquanto nós estamos usando ela de uma maneira correta, de uma maneira boa, ela não vai estar a serviço do diabo. Mas se eu pegar uma faca e tirar uma vida, eu estou usando ela a serviço do diabo. Os irmãos devem se lembrar também que antigamente, alguém lembrar aí até me fala o nome do cantor, que eu não lembro não. Antigamente, irmãos, minha avó ouvia muito essa música, ouvia no rádio também, né? Tinha uma música que dizia assim, ó: o avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, e não para matar os seus irmãos e nem para jogar bombas nas minhas crianças. Quem se lembra dessa música? É o juízo final, os irmãos lembram? O julgamento final, né, irmã Tereza? Milionário e José Rico, irmãos. Essa música, o título dela é o julgamento final. Essa música, ela relata isso, né? Quando Deus vai vir e julgar o ser humano, julgar o homem. Aí ele fala de tudo que o homem fez ali. Ele fala, ó, o avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, e não para matar os seus irmãos, nem para jogar bombas nas nossas crianças. Irmãos, reparem uma coisa. Deus, ele é criador. E ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus é criador e o diabo é imitador.
A única criação atribuída ao diabo é a mentira, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira desde o princípio. Então Deus é criador e ele fez o homem à imagem e semelhança dele. O homem tem a capacidade de criar também. O homem tem a capacidade de inventar. Então olha só, Deus deu a inteligência para o homem inventou o avião. No começo ali era 1000 maravilhas, né? Um avião só usado para coisas boas. Mas depois o homem, né, teve uma ideia influenciada diretamente das trevas de colocar bombas nos aviões, colocar bomba atômica no avião que já até destruiu uma cidade inteira do Japão, matar crianças, matar pessoas. Então note, irmãos, o avião, quando ele é usado para serviço do diabo, ele se torna do diabo. Quando ele é usado para visitar esses países aí que passam fome, e ali eles levam cestas, alimentos, e esses alimentos são despejados ali, né, irmãos? Aí ele está sendo usado para a glória de Deus. Pastor William, o Facebook é do diabo? O Facebook é do diabo se você usar a serviço do diabo. Porque através do Facebook, vidas estão sendo alcançadas do outro lado, através dessa pregação. Nosso irmão Nasa começou a acompanhar ali, né, irmão Nasa? É uma bênção, não é? As pregações, os cultos, é uma bênção. Então ali está sendo usado para a glória de Deus. Nós que temos que tomar o controle do diabo, irmãos, e usar para a glória do Senhor. Porque como foi pregado aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, se eu uso as minhas redes sociais a serviço do diabo, ela vai ser do diabo mesmo. Se na minha casa eu passo o domínio, o controle da minha família para o diabo é que vai controlar a minha família. Porque note uma coisa, irmãos, tem uma pregação, essa pregação causou até uma certa polêmica, muitos não entenderam, mas eu entendi. O título dessa pregação, eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito de ouvir ele, aí no título dessa pregação diz assim, ó, Deus não está no controle de tudo. Aí na hora causa aquele impacto, né? Como assim Deus não está no controle de tudo? Porque, irmãos, depois eu entendi o que ele quis dizer. Porque se nós dissermos que Deus está no controle de tudo, é a mesma coisa de nós dizermos que Deus ele está controlando ali um estuprador para estuprar uma criança. Mesma coisa que nós dizer que Deus ele está controlando ali um assassino para assassinar alguém. Mesma coisa de dizer que Deus ele controlou Adolf Hitler para matar milhões e milhões e milhões de judeus. Então nós temos que entender uma coisa. Deus ele tem um controle soberano. Mas nessa soberania de Deus, Deus ele escolheu a nos dar também o direito de escolha. Se Deus ele controlasse todas as minhas ações, isso significaria que Deus não tinha me criado como ser humano. Isso significaria que Deus tinha criado era um robô. É ou não é verdade? É robô que é programado a fazer tudo aquilo que a gente manda. Mas nós não, irmãos. Nós temos o direito de escolha, nós temos o direito de decisão. Então, meus irmãos, nós temos o domínio sobre as nossas atitudes, o domínio sobre as nossas escolhas. Mas quando o pecado entrou no mundo, irmãos, já não é bem assim não, né? Quantas vezes nós não somos dominados? Às vezes por um sentimento, às vezes por uma emoção, às vezes por um pensamento que não é nem de Deus. Nós podemos ser dominados por esse pensamento, irmãos. Quantas vezes nós não somos dominados por um vício? Hoje em dia, né, celular, se brincar, o celular nos domina, não é verdade? Uma coisinha tão pequena pode exercer domínio sobre o ser humano. Porque a verdadeira, irmãos, batalha espiritual não é uma batalha externa. A verdadeira batalha espiritual é na mente. É na nossa mente que é uma batalha espiritual. Quando o diabo foi ali tentar Jesus, aí o diabo ali atacou aonde? Aonde que ele investiu? Foi na mente de Jesus. O diabo aproveitou ali que Jesus estava com fome, né? Aí foi e apresentou as necessidades de Jesus. Quis colocar algo na mente de Jesus. Falou, mas você não é o filho de Deus? É tão fácil. É só transformar essas pedras em pão. Ó, colocando ideias erradas que não vinham de Deus, da mente de Jesus. E ali vai dizer que Jesus ele venceu com a espada do Espírito. Só que Jesus, isso é importante, irmãos. Jesus ele não deu uma espadada no Satanás. Jesus ele deu uma espadada no diabo? Não. Sabe onde Jesus deu uma espadada? Jesus ele deu uma espadada na própria mente dele. Ele usou a espada do Espírito na própria mente dele, irmãos. Nos próprios pensamentos. É assim que se combate. A espada do Espírito é a palavra. E essa espada, irmãos, nós combatemos ideias erradas que o diabo coloca na nossa mente. Quando o diabo fala algo que você sabe que não é de Deus, você fala, opa, peraí, mas a palavra de Deus também diz isso. Porque quando o diabo falou, é só transformar as pedras em pães, aí Jesus falou, opa, peraí, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deu uma espadada no pensamento errado que o diabo estava colocando na mente dele. Irmãos, e nós somos atacados todo momento. Todo momento o diabo está lançando setas na nossa mente. Todo momento o diabo está lançando dardos inflamados no nosso coração.
Esses dias eu estava conversando com minha esposa, porque eu tenho meditado bastante, irmãos. Tenho descido em oração, tenho meditado. Porque quanto mais Deus nos abençoa, Deus nos usa. Quanto mais Deus abençoa a igreja, irmãos, mais os ataques do Satanás se intensificam. E eu falo com minha esposa assim, Nilma, eu tenho que usar muito a minha mente, né? Porque eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, dar estudo bíblico, eu tenho que estar sempre estudando ali, tenho que estar com minha mente boa. Eu tenho que ter uma mente boa para conseguir pregar, fazer live, minha mente tem que estar boa. Irmãos, e a área onde o diabo mais investe é na minha mente. Eu percebo, muitos pensamentos que vêm muitas vezes na minha mente, eu falo, opa, peraí, isso aqui não vem de Deus. Isso vem do próprio inimigo para querer tirar a paz, para querer nos confundir. Então a gente vai aprendendo, irmãos, a com a espada do Espírito esses pensamentos errados. A palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, argumentos e sofismas, e também tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofismas é uma mentira com aparência de verdade. É o que o diabo falou para Eva, não, se você comer desse fruto você não vai morrer não, é certo que você não vai morrer. Pelo contrário, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. E realmente, quando Eva comeu o fruto ali, ela não morreu na mesma hora. Mas aquilo era uma mentira, porque ela já estava morta espiritualmente. Porque o que é a morte espiritual? A morte espiritual, irmãos, é o afastamento do homem de Deus. É o afastamento. Quando o homem se afasta de Deus, é a morte espiritual. Ali ela já tinha morrido, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? A maior guerra que nós enfrentamos não são guerras exteriores. Às vezes nós achamos que é a situação que está tirando a nossa paz. Às vezes nós achamos que o nosso problema são problemas exteriores. Irmãos, a maior guerra que nós temos é a guerra interior. Nós podemos conseguir dominar todas as coisas. Mas sabe qual é a pessoa mais difícil de ser dominada? É o nosso homem interior. Olha, irmãos, e é bom explicar uma coisa, né? Deus, ele deu domínio sobre todas as coisas, mas ele não autorizou o homem a dominar sobre ninguém. O homem pode dominar sobre todas as coisas, mas Deus não autorizou o homem a dominar sobre ninguém, porque dominar sobre alguém, isso é tirania, né? Isso não é de Deus. Nós temos que estar juntos, aconselhando um ao outro, caminhando junto, mas não dominar sobre ninguém. Agora, irmãos, o ser mais difícil de ser dominado é o nosso homem interior. Conflitos interiores que tem dentro de nós. Então, o que é paz? A paz é a ausência de conflitos interiores. O mundo aí está pegando fogo. O mundo está ou não está em guerra? A Bíblia fala, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, isso vai piorar cada vez mais. Agora Jesus Cristo falou, mas eu tenho uma paz. Essa paz, ela excede todo o entendimento. Nem nós mesmos entendemos como nós conseguimos ter paz quando o mundo está pegando fogo. É porque a paz, a verdadeira paz, é a ausência de conflitos interiores. Jesus falou, eis que dou a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Deus não depende das circunstâncias. A paz de Deus depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. A nossa paz não está nas coisas externas. A nossa paz está em Jesus, que habita dentro de nós. Então o mundo pode pegar fogo, mas se nós tivermos Jesus dentro de nós, meus irmãos, nós vamos conseguir ter essa paz, desfrutar dessa paz, porque a paz também é um fruto do Espírito. Então note a importância do domínio próprio. Só que o domínio próprio, irmãos, só é possível a gente experimentar o domínio próprio através da ação do Espírito Santo. Tem algo que a ciência, a psicologia já ensina há muitos e muitos anos, né? A psicologia ensina autocontrole, que nós podemos ter um autocontrole. E eu não duvido disso não, irmãos. Porque aquilo que é impossível, cabe a Deus fazer. Mas Deus também nos capacitou com habilidades nessa terra. Então é possível, tem pessoas que não é nem cristão, mas tem ali um certo autocontrole. Mas aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que nós precisamos de muito mais. Eu entendo que o domínio próprio, irmãos, essa capacidade de autocontrole, ela é potencializada quando nós somos cheios do Espírito Santo. E cada vez mais nós precisamos desse domínio próprio para vencer todos os nossos conflitos, todas as adversidades. Só Deus sabe o que o pastor tem que suportar, irmãos, com tantas vidas envolvidas numa igreja. E é porque a igreja é pequena, imagina você. Deus, ele sabe o tamanho para cada um, né? Então, mas só Deus sabe, irmãos. Todos os dias aparece alguma situação, né, envolvendo, porque são muitas vidas.
Então olha só, irmãos, nós só somos capazes de desfrutar desse domínio próprio se nós formos cheios do Espírito Santo. Senão nós vamos perder o controle, senão nós vamos perder o domínio, senão nós não vamos conseguir vencer. Então nós aprendemos uma coisa: não basta só autocontrole, o que basta é o controle do alto. Porque nós podemos sim tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Quando as nossas escolhas são direcionadas pelo alto, direcionadas por Deus, irmãos, vão ser escolhas certas. Porque sabe o que acontece, irmãos? A terra não foi feita para funcionar sem os céus. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles queriam ali ter um entendimento também, né? O entendimento do bem e do mal. Eles queriam ter ali o seu próprio entendimento sem precisar de Deus ensinar nada para eles. Eles declararam a sua independência de Deus. Quando o homem pecou, o homem declarou a sua independência de Deus. Só que a terra não foi feita para funcionar sem os céus. Tanto que nós vemos aí, né? Deu tudo errado. E aí sabe o que acontece? Adão e Eva, que tinham domínio sobre todas as coisas, começaram ali a ser dominados. O medo começou a dominar eles sentiram medo, eles foram se esconder. Quantas vezes, irmãos, o medo não nos domina em algumas áreas? Quantas vezes nós não deixamos o medo de nos dominar? Só que sabe o que a palavra de Deus fala? Que Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Mas muitas vezes nós deixamos o medo nos dominar. Sabe outro sentimento que dominou Eva e Adão? Sentimento de vergonha. Eles se sentiram envergonhados, porque antes tudo era puro, mas depois eles se sentiram envergonhados. E aí eles foram se esconder. Quantas vezes nós não nos escondemos também por causa do sentimento de vergonha? Quantas vezes nós não deixamos um sentimento de vergonha, uma timidez nos dominar? Eu que o digo, irmãos, eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu me converti, eu sentava no último lugar da igreja e ainda sentava escondido atrás do meu irmão, para ninguém me ver. Meu irmão, pastor Fernando, bem grandão, né? Eu ficava ali, falei, aqui não tem como o pastor me ver, não. Só que, irmãos, Deus estava vendo, né? Aí, vários pastores já chegou assim, ó, você lá atrás. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu consigo me enxergar? Não é possível. Você lá atrás, ó. Deus vai te levantar para pregar a palavra de Deus. Meu Deus, me achou. Então, meus irmãos, sentimento de timidez, sentimento de vergonha. Muitas vezes nós ficamos travados por causa do sentimento de timidez também, né? Só que Deus, Ele quer nos dar o domínio sobre isso. Porque, irmãos, a timidez, tudo bem, é a característica do ser humano, né? Mas se a gente não tiver cuidado, se a gente não trabalhar isso nas nossas vidas, pode nos atrapalhar. Numa entrevista de emprego, se a pessoa for tímida demais, não consegue falar um A. E eu já fiz entrevista de emprego. Não era evangélica ainda não. Aí tive que fazer uma entrevista de emprego, irmãos, eu cheguei lá, já cheguei com a cara fechada. Mas não era de raiva, era de vergonha. Cheguei lá com minha cara assim fechada e amarrada, o que vai me perguntar, meu Deus do céu. E aí o entrevistador perguntava e eu não sabia responder direito, eu ficava assim com a cabeça baixa, desviando o olhar. Irmãos, não passei não. Porque se a pessoa vê, né, a pessoa assim introvertida demais desse jeito, não vai servir, né, porque aqui tem que ser, né, tem que ter uma atitude. Então, irmãos, se nós não tivermos cuidado, isso pode nos dominar. Isso pode atrapalhar a nossa vida. Só que Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso que o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, Ele quer voltar a nos dar o domínio sobre todas as coisas. Eu não estou falando aqui heresia não, irmãos, a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Cristo. Fala ou não fala? A Bíblia fala que nós vamos reinar com Ele. É claro que todas as direções que nós precisamos vêm dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus, Ele nos ensina a escolher certo. Ele fala, eis que coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e os seus descendentes. Ele nos ensina a escolher certo. Mas nós vamos reinar com Cristo porque já ficou comprovado que nós não conseguimos reinar sozinhos. Se a gente fosse apoiar só no nosso próprio entendimento, irmãos, a gente vai errar demais. Já ficou provado que nós não conseguimos. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, irmãos. Mas Deus, Ele vai dar esse domínio para todos nós. Olha só o que diz aqui em Mateus, irmãos. Está colocando aqui, ó. Mateus. Os irmãos abram aí também. Mateus, capítulo 16. Agora sim, versículo 12, né? Mateus, capítulo 16. Ainda não é o 12, é o 19. Estou com esse 12 na cabeça, não sei porquê. Mateus, capítulo 16, versículo 19. O Pedro colocou também. Aí eu vou ler. Vou ler na mesma tradução. Mateus 16, versículo 19.
Nós já estamos encerrando, irmãos, mas eu tenho uma experiência para contar para os irmãos interessante. Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é interessante, irmãos. Foi Jesus que falou isso, né? Jesus foi lá para os discípulos e falou assim, ó, eis que eu dou para vocês a chave dos céus. Olha, isso é forte, irmãos. A chave dos céus. Quando a gente recebe a chave da igreja, a gente já fica todo alegre, né? Olha só, o pastor confiou em mim. Agora imagine o dono do universo, o dono de todas as coisas, nos entregando a chave dos céus. Só que essa chave não é uma chave material, né? Não é uma chave física. Essa chave, irmãos, é uma chave espiritual. Porque o que é uma chave? Uma chave é algo que abre portas. Então, no mundo espiritual, nós temos autoridade dada por Jesus, irmãos, para abrir portas espirituais. Pastor William, tem uma porta fechada na minha vida. Pastor William, ore por mim para que essa porta se abra. Sim, eu posso orar por você, te ajudar em oração para que essa porta se abra. Mas Jesus já te deu autoridade porque você tem as chaves para abrir essa porta no reino espiritual. Só que é importante entender. Não são todas as portas que nós queremos que vão ser abertas. São as portas que nós precisamos. Não é a que nós queremos, é a que nós precisamos. Porque Jesus é como se tivesse nos passado uma procuração. Irmãos, orar no nome de Jesus é como se Jesus tivesse nos passado uma procuração. A palavra de Deus fala, tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade dele, será feito. Mas nós temos que entender que é segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. Mas se nós orarmos segundo a vontade dele, irmãos, nós temos essa chave espiritual para abrir portas. Então nós temos essa autoridade porque Jesus nos deu essa autoridade. E aí eu me lembro de um testemunho que eu vou dar aqui para os irmãos. Eu me lembro de uma situação que me marcou bastante. Eu quero compartilhar aqui rapidamente com os irmãos. Muitos irmãos aqui conheceram minha avó, né? A maioria aqui conheceram minha avó. E muitos aqui sabem, né, da ligação que eu tinha com minha avó, a ligação afetiva que eu tinha com minha avó. Já dei esse testemunho várias vezes, né? Testemunho sobre minha avó na rádio, aqui na igreja, várias vezes. Mas, irmãos, aconteceu uma coisa que me marcou. E eu creio que esse testemunho eu dei ele só uma ou duas vezes, se eu não me engano. Então, minha avó, ela adoeceu, né? Ela começou a ficar doente ali, estava com o coração fraco. Então chegou um momento que minha avó estava bastante doente e ela teve que ser internada. Ela passou vários dias internada. E quando ela passou vários dias internada, a gente já estava com aquele sentimento ali que Deus queria levar ela, né? Que Deus ia levar ela. Só que o nosso sentimento, né, irmãos, fala mais alto muitas vezes. Às vezes o nosso sentimento fala mais alto que a vontade de Deus. Que a vontade de Deus já era acolher ela. Mas o nosso sentimento ainda estava aqui bastante ligado com ela nessa terra. E aí as minhas orações eram, Senhor, que seja feita a sua vontade, Senhor. Mas, Senhor, não leve minha avó, não. Olha. Ô, Senhor, cure ela, que o Senhor cure ela, que o Senhor restabeleça a saúde dela, que eu possa voltar a ver ela falando de novo, porque ela parou até de falar, né, irmão? Eu quero voltar a ver ela falando, abrir os olhos. Senhor, vai lá, Senhor, cure ela. Mas eu falava, mas seja feita a sua vontade. Eu falava isso de boca, mas na verdade o meu coração não estava querendo que Deus levasse ela. E aí certa vez, irmãos, minha prima, logo de manhã, minha prima me mandou uma mensagem. Ela me ligou, ela fez foi me ligar. Ela me ligou e falou assim, William, e minha prima é bastante usada, Deus já usou ela várias vezes, né, para me mostrar as coisas. Aí minha prima falou assim, William, eu tive um sonho e eu entendi que esse sonho foi uma visão, foi uma revelação de Deus para as nossas vidas. Deus, ele me mostrou que você tem que orar para que ele possa levar a nossa avó. Você tem que orar porque tem algo aqui nessa terra ligando, prendendo a nossa avó ainda, ligando ela aqui. Deus, ele está falando que você tem que desligar ela dessa terra para ele poder levar ela para os céus. Aí na hora, irmãos, eu fiquei assim, na hora eu resisti. Eu resisti assim, Nilma, a Ana Carla, né, o nome dela é Ana Carla, eu falei, Nilma, Ana Carla teve um sonho assim e tudo, mas, não sei não, de repente foi só um sonho, né? De repente foi só um sonho. Eu estava resistindo a fazer essa oração. E aí eu lembro que nesse dia, eu fui até lá tentar visitar ela, só que tem aquela questão, né, da quantidade de pessoas que pode entrar. Nesse dia, antes de trabalhar, eu fui tentar visitar ela e não pude entrar, porque já tinha alguém lá, eu nem lembro, era você, Nilma, que estava lá? Era a Nilma, né? Foi no mesmo dia. Aí o que acontece? Aí eu não pude entrar. Aí eu fui para o meu serviço, eu fui para o meu trabalho. Aí quando eu fui para o meu trabalho, eu pensei, não, eu vou mandar um áudio, vou fazer uma oração e vou mandar um áudio aqui. Minha esposa coloca lá perto dela, né?
eu não sei se ela pode ouvir, mas na minha oração, irmãos, eu não vou lembrar com detalhes tudo que eu falei, né? Mas na minha oração eu falei assim com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor tem o poder de fazer a minha avó receber essa mensagem. Eu não sei se ela vai receber essa mensagem aqui nessa terra, ou se ela vai receber essa mensagem nas regiões celestiais. Mas o Senhor tem o poder de fazer ela ouvir essa mensagem, essa oração, e o Senhor entregar para ela. O Senhor tem poder para isso. Então, meu Deus, eu sei que nós amamos muito a minha avó, nós amamos muito, nós não queríamos que ela fosse agora, Senhor, mas hoje eu quero declarar isso. Hoje que seja feita a sua vontade. Senhor, se tem algo nessa terra ligando a minha avó aqui ainda, irmão, Senhor, que seja desligada agora nessa terra. Aí eu fiz essa oração, mandei pelo WhatsApp. Irmãos, aí no mesmo dia, depois a minha esposa me mandou uma mensagem, falando, William, aí ela me comunicou, né? Ela falou, William, aconteceu algo, ó. Eu louvei um hino, né, para sua avó, eu louvei um hino, tinha um hino que ela gostava muito de ouvir, ela vivia pedindo para minha esposa louvar, né, que é aquele hino que fala assim, ó, só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Os irmãos conhecem, né, só quem tem raiz. Então minha esposa, minha avó gostava muito, aí minha esposa louvou este hino para minha avó. Quando minha esposa terminou de louvar este hino para minha avó abriu os olhos e fechou de novo, irmãos, e ali ela faleceu. Aí minha esposa falou pro médico, né, nossa, ela faleceu, ela morreu. Aí o médico ficou até assim, né, meio nervoso com minha esposa. Como é que você disse que ela morreu? Eu fiz o exame nela agorinha. Como é que você fala que ela morreu? Porque o médico entende das coisas, né, irmãos? Nós não entendemos. Que morreu o quê? Como é que você fala que ela morreu? Aí o médico foi lá examinar ela, e quando o médico examinou ela, o médico falou, realmente ela morreu. Então olha só, irmãos, eu fiz a oração, minha esposa louvou este hino, eu creio que foi o último hino que Deus permitiu ela ouvir nessa terra, e ela morreu. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Aí eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu me lembrei desse versículo, tudo que ligares nessa terra será ligado nos céus, mas aquilo que desligar nessa terra, é claro que aconteceu um pouquinho diferente. Ela tinha que ser desligada nessa terra para ser ligada nos céus. Mas Jesus falou, tudo aquilo que desligares dessa terra vai ser desligado. Então aquelas orações que estavam ligando ela ainda nessa terra, que estava subindo aos céus, Senhor, deixa ela aqui, Senhor, deixa ela aqui, Senhor, deixa ela aqui, ainda estava ligado. Então quando nós pedimos para Deus fazer a vontade, foi desligado, irmãos, e foi feita a vontade de Deus. Foi desligada a vontade do homem e foi feita a vontade de Deus, que foi levar ela. Só que ainda eu fiquei assim meio que na dúvida. Eu falei, mas Senhor, por que era eu que tinha que fazer essa oração? Porque, irmãos, a minha história com minha avó é muito forte, né? Quando eu era criança, eu morava com minha avó. Mas depois que eu me tornei adulto, a minha avó passou a morar comigo. Então a nossa história é ligada, né? Foi sempre ligada. E ela me ensinou muito, amava muito ela, né? Minha avó, certa vez, quando eu era criança também, quando eu era jovem, eu gostava de almoçar na casa da minha avó. Minha mãe fazia almoço, fazia tudo, uma comida, coisa mais gostosa. Minha avó fazia uma comida assim, minha mãe fazia uma comida assim caprichada, porque ela sabia que eu era ruim de comer. Mas eu gostava de comer só na casa da minha avó. Não sei se os netos da irmã Raimunda é assim também. Os netos da irmã Tereza também é assim, mora meio longe, mas né? Da irmã Osmarina. Não é? Então tem isso. Ana Clara, né? Aí ó, também. Então, irmãos, minha mãe fazia aquela comida caprichada, porque ela sabia que eu era difícil de comer, né? Mas mesmo assim, minha mãe fazia essa comida caprichada e eu corria para casa da minha avó para comer lá. E nesse tempo as coisas não estavam muito fáceis também não, irmãos. E minha avó, depois que ela passou muito tempo na presença do Senhor, Deus trabalhou na vida dela, irmãos. Aí ela se aquebrantou, né? Deus trabalhou, ela se tornou uma pessoa assim bondosa. Mas teve um tempo que minha avó era ruinzinha, irmão. Minha avó era aquela pessoa dura, ruinzinha assim, né? Dura, se diz, né? Era uma pessoa dura assim, irmãos. Dava umas broncas mesmo, falava. Aí muitas vezes eu ia lá para casa da minha avó para comer. E ela, menino, já veio comer aqui de novo, menino? As coisas estão difíceis porque você não come na sua casa. Irmãos, eu ficava assim, triste. Mas mesmo assim, vou ficar triste, mas eu quero estar aí perto da minha avó. Tô nem aí. Eu vou aguentar a tristeza, mas eu quero estar perto da minha avó. E ela, menino, já veio para cá de novo? Eu não quero saber, eu quero ficar aí perto da minha avó. Aí tinha vez que eu ia para casa dela, chegava lá morrendo de fome, mas não falava nada. Falava, não, a avó vai brigar comigo, eu vou ficar calado. Aí eu fazia cara de quem tava com fome. Fazia cara de triste. Começava com aquela cara de triste ali, irmãos, cabisbaixo assim, triste, uma cara de quem queria chorar. Aí minha avó olhava para mim. Aí minha avó já sabia que eu queria era comer. Só que tinha vez que minha avó, né, pirraçava ali. Aí minha avó, tinha vez que ela não falava nada, vou perguntar nada para ele. E não perguntava, irmão. Aí eu passava ali meia hora, uma hora, o estômago já tava, roncando, e eu com fome. Aí chegava uma hora que minha avó falava, menino, você tá com fome? Eu falava, tô, vó. Ela, vai botar comida, menino.
Mas, irmãos, a ligação é muito forte. Eu saía da minha casa, andava uma quadra para ir para casa da minha avó, por causa que a ligação é muito forte, né? Então, o que acontece? Quando eu era menino, morava com minha avó, aí quando eu me tornei adulto, minha avó passou a morar comigo, então teve essa ligação. Aí eu perguntei para Deus, Deus, por que justamente eu, que tinha essa ligação tão forte com minha avó, é que eu tive que fazer essa oração? Aí Deus fez eu entender uma coisa. Deus fez eu entender uma coisa. Quando eu era mais jovem, né, antes de eu me converter, a minha avó era profeta na minha vida. Ela profetizou que eu ia ser evangélico, ela profetizou que eu ia ser crente, ela profetizou que eu ia ser até pastor, uma coisa que eu achava impossível, e ela profetizou que Deus ia dar um ministério para a gente cuidar, e tudo isso se cumpriu, meus irmãos. Deus é tão maravilhoso que minha avó ela congregava em outra igreja, e eu estava congregando na Resgate em Cristo. E Deus é tão maravilhoso, qual que Deus faz, irmãos? Que aí chegou um momento que minha avó queria tanto estar perto da gente, que ela pediu para o pastor dela. Não saiu em desobediência nem nada, pediu para o pastor. Falou, pastor, é o seguinte, eu quero ficar perto dos meus netos, quero ficar perto dos meus netinhos, meus bisnetos, e eles congregam em outra igreja, eu quero estar perto deles. E eu gosto também da pregação, eu quero estar em outra igreja também, na outra igreja com eles. Aí o pastor autorizou. O pastor falou, não, dona Nene, vai, o que a senhora quiser, né? Já estava velhinha, vai, tudo bem, está abençoada. E ela foi. Aí, irmãos, o dia que eu ia ser consagrado para pastor, o pastor Everaldo, quando me consagrou, ele não avisou nada. Ele não avisou, ele pegou de surpresa. Nós estávamos todos dentro da igreja e falou, William, vem cá, evangelista William, vem cá, porque Deus está me tocando para fazer algo e não pode passar de hoje não. Irmão, chegou, pegou o óleo, derramou na minha cabeça e me consagrou para pastor. Até eu fiquei surpreso assim, né? Mas aí, quando eu bati o olho em quem estava dentro da igreja, aí eu vi algo ali. Irmãos, a minha avó saiu da igreja, minha avó foi para este culto e minha avó presenciou o pastor me ungindo para pastor. Então Deus levou ela lá, criou uma situação para que ela pudesse ver as promessas de Deus sobre a minha vida se cumprindo na frente dos olhos dela. Ela viu as orações sendo atendidas naquele dia. E Deus que criou essa situação. Nunca desista de orar por ninguém da sua família, irmãos. Que Deus ele pode criar a situação para a gente presenciar isso. Então minha avó ela foi profeta na minha vida, mas nos últimos dias dela, eu fui pastor na vida dela. Ela foi congregar com a gente, ela passou a congregar com a gente, aí o pastor me mandou lá para o Sol Nascente. Quando o pastor me mandou para o Sol Nascente para me tomar de conta da igreja, a minha avó acabou sendo minha ovelha também. Então note que a ligação é muito forte. Então eu entendi que a mesma autoridade que Jesus, ele passou para os discípulos, eu te dou a chave dos céus, do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, está ligado nos céus. O que ligarem na terra, será desligado nos céus. Eu entendo que essa mesma autoridade, Deus ele me delegou também. Então quando eu fiz essa oração, no mesmo dia, Deus ele desligou ela dessa terra e levou ela para a glória. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deus ele nos criou para dominar. Quando o homem pecou, o homem perdeu o domínio. Só que o plano original de Deus é que a gente dominasse. E Deus, irmãos, ele elaborou todo um plano para voltar a nos dar o domínio sobre todas as coisas. É claro que esse domínio absoluto nós vamos ter na glória, juntamente com Jesus. Jesus vai deixar a gente desfrutar de todas as coisas com ele. Nós vamos ter na glória. Mas nessa terra, enquanto nós somos aqui peregrinos, Deus, ele ainda nos dá autoridade. Ele nos dá a chave dos reinos dos céus. O que nós ligarmos nessa terra será ligado nos céus. O que nós desligarmos nessa terra será desligado nos céus. Lançou maldição sobre a sua vida? É só desligar. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa fazer nada. Só desliga, irmão. Está precisando de uma bênção? Usa a chave espiritual para abrir essa porta. Portas espirituais. Sempre importante lembrar que Deus ele também é um Deus que age através de princípios. É importante a gente seguir os princípios bíblicos para que essas portas se abram. Porque não é só usar o nome de Jesus. Ah, eu quero um carro importado. Então, Senhor meu Deus, me dá um carro importado em nome de Jesus. Não, não é só usar o nome de Jesus, irmãos. Ter autoridade para falar no nome de Jesus, irmãos, é orar segundo a vontade de Jesus. Não é só falar o nome. É orar segundo a vontade de Jesus, irmãos. Ter autoridade no nome de Jesus é estar alinhado com a vontade dos céus. A palavra de Deus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é assim nos céus. Ou seja, Deus, que a sua vontade aqui na terra seja feita, assim como ela é assim nos céus, assim como o Senhor quer que seja feita as coisas aqui nas nossas vidas, a nossa vontade aqui se alinhe com a vontade do Senhor que está nos céus.
E aí, quando a nossa vontade aqui terrena é alinhada com a vontade celestial, não tem como as portas permanecerem fechadas. É Deus que abre a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Então, o que Deus tem para a sua igreja nessa noite de hoje, eu não sei o que você está precisando, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele já deu autoridade, Deus, Ele quer dar o domínio. Tem coisas, irmãos, que fogem do nosso controle, é verdade. Porque, por exemplo, nós não podemos, vamos dar um exemplo aqui, um filho nas drogas. Um filho nas drogas, quando decide, né, ficar viciado ali, não larga mais as drogas, está viciado nas drogas, nós não temos mais controle sobre isso. Nós não temos poder para libertar aquela pessoa das drogas em nós mesmos. Mas nós temos responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de educar o nosso filho, criar o nosso filho na admoestação do Senhor. E se mesmo fazendo tudo isso, ainda assim ele escolher um caminho errado, nós temos uma chave, irmãos, uma chave espiritual, que é a oração. Eles podem resistir àquilo que nós falamos, mas eles não podem resistir ao poder da oração, meus irmãos. Então Deus está no controle de tudo? Com certeza, sem dúvida nenhuma, irmãos. Mas tem coisas que Ele passou autoridade e responsabilidade para todos nós, e essa autoridade Ele está nos entregando nessa noite de hoje. Quem crê, coloque sobre seus pés e vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte nessa noite, porque só um Deus tão maravilhoso, irmãos, para nos dar assim, irmãos, algo tão maravilhoso, que é a chave do reino dos céus nessa terra aqui também. Então nós vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor nessa noite. Quero agradecer cada irmão, cada obreiro, cada congregante, os irmãos que já estão aqui, né, frequentando, já não são mais visitantes, já estão aqui conhecendo a igreja cada vez mais. E é assim mesmo, vai conhecendo, vai ouvindo as pregações, né? E que Deus tocar no coração aí, Deus vai com certeza manifestar a vontade do Senhor na vida de todos os irmãos também. E é uma bênção do Senhor. Terça-feira temos estudo bíblico da palavra.